muito mais nessa preocupação de não dizimar, de não acabar com uma cobertura vegetal que seria muito importante e estratégica para o Brasil. De manter certas árvores que são chamadas de madeiras de lei, uma coisa assim? Sim, mas a proteção da madeira de lei ela ainda é anterior ao Getúlio Vargas, porque nós temos que lembrar o seguinte, o Brasil, até o nome do Brasil tem nome de árvore, nome de uma árvore, e hoje praticamente nós acabamos com a Mata Atlântica. Nós temos uma proteção da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, na Constituição, no artigo 225, mas hoje nós temos em torno de 2% da Mata Atlântica de pé. A Mata Atlântica que ia do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, nós perdemos muito dessa riqueza de floresta que nós temos. Mas foi exatamente porque estava acabando com toda a floresta da Mata Atlântica para a construção de cidades, é que então foi proibida o corte de determinado tipo de madeira, daí o termo madeira de lei, que já era uma madeira protegida na lei. Mas o Código, em 34, a evolução de toda aquela legislação existente até em 34, ela foi então organizada num decreto-lei pelo Getúlio Vargas, mas também com uma preocupação mais patrimonial. Esse Código Florestal Brasileiro, que já cria as condições mais voltadas para uma proteção ambiental, ele é então de 1965, que é a Lei 4.771. Aí já foi colocado modificações em relação a 34. Sim, aí o Código Florestal, como nós temos hoje em vigor, essa lei que está em vigor, ele já trata das áreas de proteção permanente, das áreas de proteção ambiental chamadas APA, a área de reserva legal, a proteção, por exemplo, as áreas de proteção permanente, topos de morro, as encostas, né, as áreas com inclinação acima de 45 graus, as margens de córregos, de rio, as veredas, né, os chamados brejos ou várzeas. Aprendemos com o Guimarães Rosa, né? Grande sertão, veredas, né? É ali que nasce a vida, né? Então, o Código Florestal, desde 1965, ele já protege todas essas áreas, mas não tinham sido regulamentadas. Agora, Delza, em 65, estava começando a ditadura militar, né? E lembro bem que aí, logo depois, década de 70, de 80, que vem um grande salto da agricultura brasileira, sim, chamada agricultura verde, a modernização dolorosa, né? Modernização, assim, o advento e a chegada do trator, então o negócio era desmatar. Dá para dizer assim que nessas décadas de 70, 80, houve um reconhecimento, um fortalecimento da importância do direito ambiental? Especificamente do Código Florestal? Na década de 80, porque o Plano Nacional de Meio Ambiente, de Políticas de Meio Ambiente, é de 1981. Foi na década de 80 e também nós temos, em 1972, um encontro importante em Estocolmo, na Suécia. Estocolmo, que quando cria, então, essa concepção do direito ao meio ambiente como um direito difuso. O professor Zé Luiz também, que é especialista em direito Isso ambiental. Vai culminar com a ECO 92, né? Que estava aumentando o grito em prol da preservação ambiental, né? Começa a cair a ficha, né? Quer dizer, aquela lógica de exploração dos recursos naturais, né? As pessoas achavam que podia explorar, que esse negócio nunca ia acabar. Achavam que eram infinitos, né? Uma isso nova vai concepção. seguindo o processo de industrialização do século XIX, século XX, vão retirando tudo E aí, de repente, a ficha cai e fala, não, esse planeta é finito, tem limite, não dá para a gente continuar explorando de forma ilimitada, indiscriminada, as agressões ambientais. E aí começa toda uma tentativa, mas até agora muito mais tentativas do que efetividade, né? Mas se nós pensarmos, Zé Luiz Freire, nós temos uma legislação ambiental boa no Brasil, é esse o ponto que nós estamos discutindo aqui hoje, porque a população brasileira, vamos dizer o povo, numa concepção política, não se deu conta ainda dos riscos que são essas propostas de mudança no Código Florestal. Isso que eu ia te perguntar, quais são os pontos polêmicos, né? Porque também o deputado Aldo Ribeiro lá, como relator, está fazendo uma proposta, os grandes meios de comunicação estão noticiando, né? E tem um grupo contra, outros a favor. Mas, Delza, de forma um pouco didática, quais são realmente os pontos mais polêmicos que estão no Código Florestal e que estão querendo mexer? E por que estão querendo mexer? Complementando. Bem, vamos pensar por que estão querendo mexer.
Nós temos que pensar, então, dois aspectos. De um lado, quem são os interessados na mudança do Código Florestal? A chamada bancada ruralista, com os investidores aí do agronegócio. E aí podemos falar não só quem está plantando, mas grande bancos, agricultura. A grande agricultura, que é controlada por banco, grandes supermercados, etc. Que é importante lembrar isso. São grandes empresas e empresas uso transnacionais. Indiscriminado de agrotóxicos. Sim, quem ganha vendendo agrotóxico, quem controla território, quem em monopoliza... grande parte voltada para exportação. Sim, o agronegócio, quando nós falamos agronegócio, não é porque alguém ganha dinheiro cuidando da terra, não. É óbvio que implantam uma horta para negócio, ele ganha dinheiro também, mas não é considerado como agronegócio, porque o agronegócio é que usa tecnologia de ponta, que concentra território e que está produzindo para exportação. Então, de um lado estão esses, os defensores do agronegócio, com sua bancada ruralista e os conservadores. Enquanto a gente está torrando no calor e o pessoal do norte congelando, eles estão ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro, eles ganham dinheiro de qualquer jeito. Eles querem flexibilizar o Código Florestal, querem mudar. Do outro lado estão as ONGs ambientalistas, os partidos progressistas e... A Via Campesina. A Via Campesina, que nós não podemos... Comissão Pastoral da Terra. Da Terra, com a MST, com todas essas ONGs e movimentos que compreendem e que estudam a legislação ambiental, a legislação agrária e também os intelectuais, os professores comprometidos com esse debate. Então, quer dizer, nós não queremos ser maniqueísta, mas ficou muito claro... Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Não podemos ser tão maniqueísta, pontos, né? mas... Mas existem grupos de interesses distintos, né? Grupos de interesse opostos. Sim. O que nós entendemos é o seguinte, no mínimo, esse Código Florestal ele já é bom. E quando você pergunta assim, por que esse Código Florestal existe desde 1965, mas a época da ditadura militar, quando que alguém descobre, olha, mas já tem uma lei ambiental que é boa? Principalmente na década de 1980, quando principalmente o Ministério Público vem exigir que o Código Florestal seja respeitado, quer dizer, as normas do Código Florestal sejam respeitadas. E quando é colocado, implementado no Brasil, uma política nacional de meio ambiente, e aí isso começa, então, a incomodar algumas pessoas que começam a ser multadas, começam a ser criminalizadas e serem obrigadas a reparar danos causados ao meio ambiente. Né? Me parece, não sei se nós teríamos tempo ainda nesta Temos parte 3 do minutos programa. ainda, acho que talvez você podia pelo menos começar a elencar quais são realmente os pontos, onde eles querem mexer e o que isso vai... Sim. Os principais alterar. pontos, então, dos que querem mudar, professor Zé Luiz, quem quer mudar, né? Já ficou claro. O que está no Código Florestal que está incomodando essa bancada ruralista, os defensores do agronegócio, os conservadores? A obrigatoriedade da reserva legal. O que é a reserva legal? É uma área que, por lei, dentro da norma do Código Florestal, ela tem que ser preservada dentro de todo o imóvel rural. A reserva legal é dentro do imóvel rural, independentemente da área de proteção permanente. Então, não é a margem do rio, não são as veredas, não são os topos de morro, nem as áreas que têm uma inclinação acima de 45 graus. Qual o tamanho dela? Olha, a maioria do Brasil, do território brasileiro, 20% do imóvel. Ela tem que ser preservada como reserva legal. 20% da propriedade, reserva legal. Sim. Na Amazônia, a área de reserva legal, até 2001, era de 50%, só podia desmatar 50%. Em 2001, foi uma grande conquista dos ambientalistas, aumentar, então, a área de reserva na Amazônia legal para 80%. E isso também para atender aos compromissos que o Brasil já tinha assumido, dentro do acordo de Kyoto. Chegar no desmatamento zero, né? Para zerar, para né? diminuir o desmatamento na Amazônia e também o Brasil dar a sua contribuição para diminuir os riscos climáticos. Então, em 2001, reduziu a área de desmatamento na Amazônia. Agora, a reserva legal na Amazônia tem que ser 80%. Além da reserva legal, as áreas de APP... E aí eles querem acabar com essa reserva legal? Não, querem reduzir para 50% na Amazônia e também que essas pessoas que já desmataram, elas não sejam obrigadas a recuperar, né? A voltar àquela área que seria de reserva legal. Além da reserva legal, as APPs... Que é a área de proteção permanente. As áreas de proteção permanente
e também a questão das várzeas, área de várzeas, que eu acho que seriam os principais pontos, e a anistia, que nós não podemos anistia deixar, para os desmatadores. Nós temos que falar neste programa também dessa questão que a lei está anistiando todas as pessoas que fizeram crimes ambientais no Brasil. E essa lei, ela não vai completamente na contracorrente, né, de um movimento, quer dizer, a gente vendo aí aumento das catástrofes ambientais, né, totalmente na contramão. Totalmente. O e você acha que governo tem chance federal assumindo um compromisso assim, de ajudar na questão de chegar no desmatamento zero, de diminuir a emissão dos gases carbônicos, né? Vai na contramão, parece. Né? Mas nós teremos que fazer um pequeno intervalo, né? Nós estamos discutindo hoje as mudanças no Código Florestal, que está sendo debatido no Congresso Nacional. Estamos entrevistando a professora Delza dos Santos Laureano, que é especialista em direito ambiental, entre outras qualidades, e também o professor José Luiz Quadros Magalhães está nos ajudando. Vamos a um pequeno intervalo, estamos aqui no programa Palavra Ética. Voltamos daqui a pouquinho.